Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui na Capela dos Legionários de Cristo, da casa deles, em Santiago, em Chile. Então, vou estar aqui, não vou celebrar a missa, mas vou comentar o Evangelho para vocês. Então, o Evangelho deste terceiro domingo de Quaresma está tomado do Evangelho de João, capítulo 4. E ele diz assim: Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água e Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vas a tirar essa água viva? Por acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse-lhe: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegada a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade, em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que contigo estou falando. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher, mas ninguém perguntou: Que desejas ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Então, disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não disseis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com el que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é que semeia e outro o que colhe. E eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava:
Ele me disse todo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram para permanecer com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não creemos por causa de tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. O encontro de Jesus com a samaritana que escutamos hoje no Evangelho é a história de uma mulher que tinha desistido do sonho de Deus para a sua vida. Ela, nos conta o Evangelho, teve 5 maridos. Imagina, naquela época, ser repudiada pelo marido, ser rejeitada pelo marido, era uma coisa gravíssima. Era como dizer, essa mulher não presta para nada. E ela tinha passado já por vários matrimônios e nada tinha dado certo. Ela tinha desistido praticamente da esperança de chegar a ser feliz. Mas deixa-me dizer uma coisa. Nós não temos direito a desistir do sonho de Deus, porque Deus nunca desiste de nós. Deus não tem um plano B, Ele só tem plano A. Se você estraga plano A, Deus encontra um jeito de reconduzir a sua vida e realizar o sonho dele para você. Deus nunca desiste de nós, Deus nunca se cansa de nós e por isso também nós não temos direito a desistir do sonho de Deus para a nossa vida, apesar de nossas pobres decisões do passado, de nossos erros, de coisas terríveis talvez que aconteceram conosco. Se nos arrependemos e voltamos a Deus, Deus nos perdoa e Deus faz renascer a esperança também em nossa vida. Olha o que diz, por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Isso lo dizia Isaías precisamente do povo de Israel, que cometeu muitos erros, decepcionou a Deus, traiu a Deus, etc. Mas Deus não desistiu deles e apesar de que o caminho foi muito mais longo do que deveria ter sido, Ele finalmente los conduziu e les deu a terra prometida, porque Deus não tem um plano B, só tem plano A. Ele não desiste de você, então nós também não temos direito a desistir do sonho de Deus para a nossa vida, apesar de nossos erros. Insisto, Jesus dizia depois no Evangelho de Lucas: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso Jesus veio, para nos resgatar precisamente de nossos erros e de todas as coisas que nós fizemos mal e de nosso pecado. Então hoje, que escutamos esse evangelho belíssimo do encontro de Jesus com a samaritana, gostaria precisamente falar disto. Como viver o sonho de Deus apesar de nossos erros do passado. E gostaria de ver 2 coisas. Primeiro, vamos ver por que nossos erros, nossos pecados não podem destruir o projeto de Deus, porque o projeto de Deus, eu diria, é indestrutível. E em segundo lugar, como nós viver o sonho de Deus em nossa vida apesar de nossos erros do passado. Vamos lá? Vamos, em primeiro lugar, a entender por que nossos erros não destruem o projeto de Deus. Em primeiro lugar, porque Jesus já pagou por nossos pecados. Jesus já pagou. Ele morreu na cruz precisamente para nos perdoar todos os nossos pecados, todos os que você já cometeu durante sua vida. Vou dizer mais, inclusive aqueles que ainda não cometeu, mas vai cometer no futuro. Deus sabe que nós somos fracos. Isto não me interprete mal, não se trata que não importa, eu posso pecar, posso fazer o que quiser, não. Mas Ele já te perdoou, o sacrifício de Cristo é infinito e Ele te purifica e te limpa de todos os teus pecados. Então, esses pecados não são capazes de destruir o sonho de Deus, o projeto de Deus. Dizia São João na sua primeira carta: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Assim de grande, assim de poderosa é a misericórdia e o poder da cruz de Cristo. Em segundo lugar, nosso pecado e nosso erro do passado não destrui o projeto de Deus, porque a bondade de Deus não está baseada em nossa perfeição.
Isto é muito importante. Nós muitas vezes achamos, porque assim aprendimos desde criança, que temos que fazer boas obras para que Deus nos ame. Temos que agradar a Deus, porque senão Ele nos vai rejeitar, Ele nos vai castigar. Não, Senhor. Hay una cosa que se llama en la teología católica y cristã en general, que se llama a graça de Deus. A graça não é algo que eu ganho, que eu mereço. Nós nunca vamos merecer a graça de Deus. A graça é só um dom de Deus, completamente gratuito. A misericórdia e a bondade de Deus não estão baseadas na sua perfeição, nas suas boas obras. Está baseada na misericórdia e no amor e a perfeição de Deus. É Ele que não cansa de nós. É Ele que quer nos fazer o bem, apesar de nossos erros e de nossos pecados. Portanto, nunca desistamos do projeto de Deus. Olha o que diz Paulo, por exemplo, a seu discípulo Tito. Diz assim, primeira carta de Tito, capítulo 1. O amor para com os homens não depende de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas da sua misericórdia. Mais claro impossível. Justamente, o amor de Deus não depende de nossas obras, depende da misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, o dom de Deus é incondicional, é irrevogável. Deus não te dá e logo se arrepende. Não, isso seria muito imperfeito. Deus é perfeito e, portanto, quando Ele dá, Ele nunca se arrepende. Se Ele te deu Ele tinha um sonho, te deu a vida, te deu um propósito, te deu grandes coisas, Ele nunca voltará atrás nisso. Não porque você fez uma coisa errada, então Deus ficou decepcionado. Eu por que criei o pai Rodrigo? Meu Deus, que problema. Não, Ele já sabe tudo, Ele não se arrepende. Ele te ama e Ele persiste, apesar de seus erros. Ele não tem, insisto, um plano B, só tem um plano A. Então podemos voltar a Deus sempre com confiança, com humildade, sim, reconhecer nossos erros, sim, pedir perdão, sim, mas ao mesmo tempo confiar, olhar para frente com esperança, lutar e construir esse projeto de Deus sem importar nossos erros do passado. Então, olha o que diz na carta aos Romanos, de novo São Paulo, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso está no capítulo 11 da carta aos Romanos. Pois bem, então, nós nunca temos que desistir do sonho de Deus para a nossa vida. Ele sempre encontra o jeito de reconduzir-nos e de fazer acontecer, inclusive coisas maiores que as que tinha planejado ao início, nunca menores. A não ser que já seja o último momento de nossa vida, Senhor, já, agora sim, pum, morri. Aí sim não dá tempo, não? Mas, normalmente, sempre podemos voltar a Deus e confiar-nos na misericórdia dEle. Mas, inclusive, olha, no último momento de nossa vida, eu estava pensando fazer uma piada, mas aí me lembrei del bom ladrão. O bom ladrão fez tudo errado. O bom ladrão estava crucificado com Jesus, não porque era um bom ladrão, ou seja, roubava muito bem. Não roubava bem porque lo pegaram ele e o condenaram na cruz. Mas ele sim era um bom ladrão, porque no último instante de sua vida, ele roubou o paraíso. Roubou de Jesus a possibilidade, a oportunidade de entrar junto com Ele, ser o primeiro junto com Jesus em entrar no reino dos céus. Imagina que honra, que privilégio, que grande graça Deus lhe deu e no último instante de sua vida. Então, vamos lá. Como viver o sonho de Deus para a nossa vida, apesar de nossos erros do passado? Em primeiro lugar, nós precisamos libertar-nos de nossa antiga forma de pensar. Vamos a acompanhar esse diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus, primeiro que nada, ele toma a iniciativa. A mulher chega, está na sua, ele chega com seu cântaro, vai tomar um pouco de água do poço e Jesus fala para ela, mulher, dá-me de beber. Deus é sempre quem toma a iniciativa, é sempre quem dá o primeiro passo. É Ele que sai ao nosso encontro, é Ele que quer nos levar de volta a casa, levar de volta a viver o sonho dele e não estar longe fazendo todas as coisas erradas. Deus, uma e outra vez, sai ao nosso encontro porque nos quer conduzir a seu coração e a nossa casa, a nosso lar. Aí ele diz assim, dá-me de beber. E a mulher responde, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana?
Isso tem uma história muito longa, não? Judeus e samaritanos não se falavam, judeus desprezavam os samaritanos, achavam de segunda categoria, porque eles foram conquistados antes que os judeus. Samaria é uma região no norte de Israel, foram conquistados por os assírios. Aí os assírios misturaram os povos, trajeron povos de outros lados, de outras culturas, e los misturaram com os judeus, pegaram parte dos judeus e levaram para Babilônia e para outros lugares. Então, a raça deles foi misturada, o sangue deles foi misturado. E os judeus achavam que então eles não eram puros, não eram puros. Então, judeu de Samaria era de segunda categoria, eles nem se falavam. Pois bem, aí a mulher fica surpreendida. Mas esse é o primeiro passo, precisamente. Sair de nossa forma de pensar, sair de nossos preconceitos, sair de todas essas coisas, nosso passado. Sabem, nosso maior inimigo para viver o sonho de Deus é nosso passado. Porque o passado é como um lastre que não nos deixa caminhar, que não nos deixa olhar para frente. Nós seguimos olhando para trás, seguimos lamendo nossas feridas, seguimos pensando que realmente nós não podemos viver porque sempre foi assim, porque eu nunca venci, porque ninguém fez isso, etc, etc, etc. Lembre-se disto, nosso maior inimigo, o maior inimigo do sonho de Deus, do projeto de Deus, é o nosso próprio passado. Às vezes que nós tentamos talvez e não conseguimos, os pecados e os erros que temos cometido. Não, deixe atrás tudo isso. A mulher também está nesses preconceitos, nesses esquemas mentais, em los quais nem pode falar com Jesus, o rabino que vem a trazer a salvação para ela. Então, primeiro passo importantíssimo, nós temos que deixar nosso passado atrás. Passado está. Você nunca conseguiu viver isso, então não importa, agora vou conseguir. Eu nunca consegui baixar de peso, agora vai conseguir. Eu nunca consegui um bom emprego, agora vai conseguir. Seu passado não tem que ser seu presente nem seu futuro. Isso depende de você. Jesus tem uma frase que diz que a porta da entrada do céu é estreita. Ele diz: o caminho que leva ao céu é pequeno, é estreito. E eu digo: bom, não importa que seja estreito. Se a minha vida é minha, sou eu que conduzo a minha vida, sou eu que decido por onde quero entrar. Só me diga onde está essa porta estreita e eu vou entrar por aí, mesmo que exija sacrifício, entrega, etc. Então, nunca deixar que o passado nos condicione o presente e muito menos o futuro. É incrível o nível de energia que nós gastamos precisamente tentando manter todos esses preconceitos, todos esses esquemas que nós arrastramos de nosso próprio passado. Olha, é uma carga muito grande que nós precisamos tirar de nossos ombros. Tantas razões para viver estressado, tantas razões para viver com medo, tantas razões para viver com traumas, tantas razões para desistir. Mas nós, como digo, temos que saber vencer isso. O que temos que deixar para trás? Em particular, 3 coisas. Em primeiro lugar, os pecados que nos retêm no passado. Pecado, uma das coisas difíceis para nós seres humanos, é aprender a lidar com as culpas. Então, a gente tem que pegar nossas culpas e levá-las diante de Cristo, colocá-las aos pés de Cristo. Realmente deixar em mãos dele, na misericórdia de Deus e olhar para frente com alegria, com esperança, porque Deus nos perdoou. Você não tem por que seguir carregando como um fardo isso sobre suas costas. Deixe atrás o passado. Olha o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 12. Ele diz assim: desembaracémonos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, é isso que nós temos que fazer. Gostaria de sublinhar a parte que diz desembaraçando-nos, não, do pecado que nos envolve. Ou seja, de todos esses pesares, essas culpas, esses remorsos que nós levamos dentro. Nós precisamos liberar-nos de tudo nosso pecado. E também, uma coisa muito importante, perdoar. Não? Dice Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, não se trata de algo opcional. É assim. Jesus quer, para você libertar-se de todas essas culpas, para você ser perdoado de todos os seus pecados, você também precisa perdoar. Você precisa dar voltas à página. Você precisa liberar-se de todas essas cargas e pecados do passado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, liberar-nos do pecado e das culpas do passado, colocando elas nas mãos de Deus. Em segundo lugar, nós temos que deixar as atividades inúteis que consumem nosso tempo. Sabe, tem tanta coisa, não estou falando necessariamente de coisas de pecado, de coisas ruins, não, até coisas boas. Mas a gente tem que focar nas coisas que são importantes. O segredo, em geral, eu aqui não falo apenas na vida espiritual, mas em geral, o segredo do sucesso é a capacidade de foco. A gente não pode fazer todas as coisas. A gente não tem capacidade, talento para todas as coisas. Então, a gente tem que escolher o que eu sou bom. Então, é isso que eu vou fazer. É por aí que eu vou caminhar. É aí que eu vou focar. Quando a luz do sol ilumina a todo mundo. Mas se eu pego uma lupa e concentro a luz do sol em um ponto, então eu posso acender um fogo. Se eu concentro ainda mais, eu faço um raio láser. Assim, você, a sua vida, não viver dispersa em 1000 ocupações, em 1000 coisas, sem jamais ser capaz de focar em lo essencial, em aqueles talentos, aqueles dons que Deus lhe deu e que são os que você tem que viver. Viver os sonhos de Deus não significa fazer 1000 coisas para todos lados, sem nunca especializar-nos ou nunca crescer em uma área particular. Deus te deu uns dons, uns talentos para que você aproveite esses talentos, esses dons e deixe outras coisas que nos afastam. Muitas vezes, olha isto aqui, muitas vezes quando o demônio não consegue tentar alguém para cair no pecado, ele o dispersa, ele ocupa muito a sua vida. Assim, ele vai estar tão ocupado e vai estar tão disperso que não vai poder cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Isso também é uma tentação. Então, isso, as coisas com as quais nos dispersamos. Olha o que diz São Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Ou seja, são boas para mim. Tudo me está permitido, eu posso fazê-lo. ¿No? Comer carne, que os antigos não acreditavam que não deviam comer certo tipo de carne. Todo me está permitido, mas eu foco nas coisas importantes, nas coisas essenciais. Ele diz nas coisas saudáveis. Tudo bem, mas se refere a isso. Então, segunda coisa, tire as coisas inúteis, atividades que dispersam seu tempo. Terceiro, hábitos não saudáveis. Nós também temos que deixar atrás maus hábitos, hábitos que não nos deixam seguir e lutar e crescer como seres humanos e na vida espiritual. Olha o que diz, por exemplo, São Paulo na carta aos Efésios. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovado no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes de Deus. Da verdade, provenientes da verdade. Então, aí está. Deixa o homem velho. O que significa o homem velho? Significa os maus hábitos, os hábitos ruins. Tudo isso temos que deixá-lo para trás. Então, esse é o primeiro ponto, deixar nos antigos esquemas, deixar nosso pecado, deixar as coisas que nos distraem, deixar nossos maus hábitos. Para quê? Aí vem o segundo passo. Segundo passo para focar nas coisas que realmente importam. Este é o segundo passo para viver o sonho de Deus, apesar de nossos erros do passado. Focar nas coisas que realmente importam. Olha que interessante, no diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus diz assim: como você me pede de beber água a mim? Pergunta a mulher samaritana. E Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, você pediria para ele água e ele te daria água viva. Mais ou menos essas palavras, não? Então, isso, não fique pensando na água antiga. Eu tenho uma água que é muito melhor, que você tem que conhecer.
Você pediria para mim e ela se converteria dentro de você em um verdadeiro chorro ou uma fonte que jorra água para a vida eterna, diz Jesus à samaritana. Aqui o que está em jogo é isto. Não foque no passado, já falamos disso. Foque em Deus, em las coisas que realmente importam, em la vontade de Deus, em el sonho de Deus, em el projeto de Deus para a sua vida. É isso o que realmente importa. Qual é essa vontade de Deus para a sua vida? Então, aí a gente tem que ir em busca desse sonho, em busca desse projeto. É importante, primeiro, a oração, porque, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, nossa vida está escondida em Deus. É a Ele que eu tenho que pedir e perguntar. Em segundo lugar, eu tenho que fazer um análise sobre a minha vida. Quais são os dons, os talentos que Deus nos deu? Como eu posso realmente realizar melhor? Onde estará o projeto de Deus? Se Ele me deu um talento para uma coisa, deve ser por aqui que Deus quer que eu trabalhe. Se Deus me deu talento para outra coisa, deve ser por lá. Ou seja, nossos próprios dons que vêm de Deus já nos falam, nos indicam o que Deus quer para a nossa vida. Está muito de moda no mundo da educação hoje este tema das inteligências múltiples. As pessoas que fazem aquele teste de QI, não necessariamente são mais ou menos inteligentes. A verdade, a teste de QI só mede um tipo de inteligência, a inteligência matemático-analítica. Tem pessoas que são muito boas para isso, tem pessoas que não são muito boas para isso. Mas se eu não sou bom para a matemática e para a analítica, não significa que eu não seja inteligente. Significa que eu tenho um outro tipo de inteligência. E nesse outro tipo de inteligência eu posso ser muito melhor que aquele que tira puntaje muito alto na inteligência matemático-analítica. Aí este autor, Richard Gardner, descrevia 9 tipos de inteligência. Hoje entendemos isso. Isso é parte de Deus, isso é neurociência moderna. Porém, isso é um dom de Deus. Deus te deu diversas qualidades. Quem sabe mais para matemática, ótimo. Quem mais tem capacidade de inteligência emocional, uma que ficou muito famosa. Outra, a inteligência sinestética, não? Que é a coordenação do corpo e a percepção do espaço para os esportes, por exemplo, é importantíssimo. ¿Por qué algunas personas son muy talentosas en los deportes? Porque ellos tienen ese tipo de inteligencia. Yo voy a bater una bola en el fútbol y yo no consigo dirigirla directo para el gol, ¿no? Porque yo no tengo esa coordinación, no tengo ese tipo de inteligencia. Otros tienen la capacidad de comunicación, otros tienen la capacidad de mil cosas. Entonces, lo importante es descubrir qué Dios te dio a ti. Porque por ahí você vai descobrir também o seu projeto. Então, 3 hábitos que são particularmente importantes, vamos a falar agora, para nos poder focar em las coisas que realmente importam. Primeiro, saber gerir bem nosso tempo. O tempo é algo muito valioso. Isto parece, eu sei, vocês me estarão dizendo, padre, isto parece uma espécie de coisa de autoajuda ou um treinamento corporativo de gestão de tempo. Mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, Senhor, é o Salmo 90, Senhor, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Olha que interessante, a sabedoria implica saber contar nossos dias. O que significa saber contar nossos dias? Significa saber que nossa vida é limitada, que nosso tempo é limitado e, portanto, que temos que investir nosso tempo nas coisas que realmente valem a pena. Uma vez perguntaram a um milionário americano, não? Que qual achava ele que era o melhor investimento que podia fazer com o dinheiro. E ele respondeu deste jeito, olha, o melhor jeito de gastar nosso dinheiro é gastá-lo para poupar tempo para as coisas essenciais. Eu achei genial a resposta. O melhor jeito de investir dinheiro é para poupar tempo. Porque, lógico, dinheiro eu posso perder e posso ganhar, posso recuperar. Dinheiro sempre vamos poder recuperar. Agora, tempo não. Tempo que perdimos, tempo que gastamos em coisas que não são úteis, então esse tempo não volta nunca mais. O tempo é limitado. Por isso diz o Salmo, ensina-nos a contar nossos dias. Eles não são ilimitados. Nós temos uma missão que cumprir e nós temos que aproveitar cada dia que Deus nos dá em nossa vida. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, viver com propósito. O que significa viver com propósito?
focar em las coisas importantes. Segunda coisa é viver o propósito. Por que viver o propósito? Porque aí está a vontade de Deus. Então, sabedoria não é só contar nosso tempo. Sabedoria também é buscar a vontade de Deus cada dia. Talvez eu não consiga descobrir qual é o propósito de Deus em sentido amplo, mas eu posso descobrir assim cada dia a vontade de Deus. Isso é muito importante. Olha o que diz o livro dos Provérbios: o alvo do inteligente é a sabedoria, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. Então, pensa assim: o inteligente, o sábio, está dizendo o Salmo ou Provérbios, foca em quê? Na vontade de Deus, no propósito de Deus, em aquilo que Deus te encomendou. Os olhos do insensato estão nas extremidades da terra, ou seja, dispersos, olhando para todo lado, pensando em mil coisas que não são importantes nem essenciais. Então, segunda coisa, viva o seu propósito, não perca de vista a vontade de Deus em cada momento de sua vida. Terceiro, escolha bem suas prioridades. No Evangelho encontramos muitas frases de Jesus sobre isto. Olha, saber quais são nossas prioridades em cada momento é também um rasgo, uma característica da sabedoria. Então, olha, quando, por exemplo, falou Jesus a Marta: Marta, Marta, tu te diz assim, andas ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só coisa é necessária. Então, focar nas prioridades, ter uma recta prioridades em nossa vida. Então, primeiro passo, voltemos, deixar atrás o passado, todo o que nos afasta, nossos preconceitos. Segundo, focar nas coisas realmente importantes. Terceiro, aceite seus erros do passado e peça perdão a Deus. En el diálogo entre Jesús y la samaritana, después de eso que ya falou da água viva, a mulher quiere esa agua viva, Señor, dame de esa agua, dice ela. Então Jesús responde assim: vá buscar a teu marido. E aí ela traga saliva, eu imagino, e diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde: falaste bem, porque 5 maridos tiveste, e el que tens agora não é o teu marido. O passo que segue é justamente este: reconhecer nossos erros do passado. Então, nós também temos que pegar nossos pecados e levá-lo diante de Jesus, buscar o perdão dele. Não dá para seguir em frente se antes não conseguir que Deus não pedi o perdão de Deus. A gente não pode caminhar para frente sem reconhecer os erros que temos cometido, senão estamos condenados a repetir esses erros. Nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos do perdão de Deus, que chega pela confissão, chega por uma boa absolvição, com uma confissão humilde, completa, íntegra. É aí que nós nos libertamos realmente do pecado e de todo o passado. Ele termina, o Jesus, com a samaritana, dizendo: eu sou o Messias, aquele que contigo fala, sou eu sou teu Salvador, confia em mim, abandona a tua vida em mim. Quarto passo, para não estender muito este comentário, abrace as coisas novas que Deus está criando. Abrace as coisas novas que Deus cria. Deus está criando algo incrível. Jesus, neste caso, ele não desistiu do sonho de Deus para essa mulher. Qual era o sonho de Jesus para essa mulher? Era que ela fosse uma verdadeira apóstola de Jesus. Ela tinha um sonho, ela vai encontrar um motivo, um sentido à sua vida, depois de tanto fracasso, depois de tanto erro. Por quê? Porque Jesus não desiste de seu plano e Ele vai dar. Ela vai se converter em uma testemunha de Jesus. Isto também acho muito bom. Eu falei, inclusive, intencionalmente, abraçar o sonho de Deus, abraçar as coisas novas que Deus está criando para a sua vida. Não é só escolher, é abraçar com toda a força, é acreditar nesse sonho, vivê-lo com profundidade. A vontade de Deus, como digo, nunca muda e você sempre pode realizar novamente esse sonho. E para nos levar essa missão, neste caso, a mulher vai ir a contar ao mundo inteiro, à cidade inteira, todo o que Jesus tinha feito com ela. Ela vai sair correndo a dizer: olhem esse homem que falou todo o que eu tinha feito, o que eu fiz. Não será ele o Cristo, não será ele o Messias, não? Ela se converte em uma testemunha.
Isso é muito belo. Jesus dizia assim: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Isso está aí antes da ascensão. Então, Jesus manda seus apóstolos. Olha que interessante. Ele primeiro foca numa cidade. Sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém. É como uma pedra que cai na água e que forma uma série de ondas concêntricas que se vão expandindo. Primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, a região onde se encontra Jerusalém, depois em Samaria, a região próxima de Judeia, e depois para os confins do mundo. Seremos que, diz Jesus, serão meus testemunhas. Não precisa você aprender a pregar. Ah, senhores, que eu não sou bom para falar em público, eu não sou bom para pregar, eu não sei nada de Bíblia. É que não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus está pedindo para você. A missão de todo cristão é ser testemunhas de Cristo. E o que significa ser testemunhas de Cristo? Significa contar a história minha, contar o que Cristo fez por mim e passá-lo a todos. Falar com coragem, desde o coração, todo o que Deus fez em sua vida. Às vezes, isso basta. Às vezes, esse será o único evangelho que as pessoas vão ler na sua vida, através de seu testemunho. Olha, como pode ser escrito como pode ser contado um testemunho? Assim, primeiro, a sua história, como começou sua relação com Cristo. Em segundo lugar, a sua lição de vida. Grandes verdades que você aprendeu durante sua vida. Em terceiro lugar, seus amores, não? Ou seja, o que move sua vida. Em quarto lugar, a boa notícia do Evangelho. Ou, se vocês preferem, um esquema mais simples ainda. Primeiro, como era a sua vida antes de Cristo. Como era a sua vida antes de Cristo. Depois, em segundo lugar, como chegou a perceber que você também precisava de Jesus. Em terceiro lugar, como decidiu seguir Jesus? Qual foi o momento que fez clique? Não? E, finalmente, qual é a diferença de sua vida agora com Jesus comparada com a sua vida antiga? Esse é um testemunho. É isso que Jesus quer que nós contemos a todo mundo. É isso que fez a samaritana. A samaritana saiu e falou uma coisa muito simples. Vinde a ver este homem que falou todo o que eu tenho feito. Não será o Messias? Olha que mensagem simples. Mas, queridos irmãos, a verdade, Deus está precisando muito de católicos, de cristãos que tenham a coragem de testemunhar essa experiência de Deus, a experiência de Cristo, que eles tiveram na sua vida ao mundo inteiro. Que falemos disso com coragem, com simplicidade também, com sinceridade. E muitas vezes esse simples testemunho pode ser o que toque muitas pessoas. As pessoas mesmas diziam depois à mulher samaritana: já não acreditamos por tua palavra, agora nós mesmos escutamos Jesus e acreditamos nele. É assim que acontece. A gente começa contando o que Deus fez conosco e depois Jesus mesmo se encarrega de passar a essas pessoas uma experiência íntima de Jesus ressuscitado. E já não acreditam por sua palavra, mas porque eles também viveram. Nós não pregamos a Cristo porque queramos que a igreja cresça, que seja mais numerosa que as outras igrejas, ou para poder arrecadar mais dízimo. Gente, não, nós pregamos a Cristo porque as pessoas precisam a Cristo. Porque Cristo nos mandou, igual como mandou a mulher samaritana, para ir e converter-se em um verdadeiro apóstolo dele nessa época. Para que veja, Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca desiste de seu sonho, a pesar de los erros e los pecados que você tenha cometido no passado. Lembre-se lo que decía San Pablo en la carta a los romanos. Para los que están en Cristo, dice San Pablo en el capítulo 8, ya no há castigo. Então, é que eu cometi muitos erros. As pessoas falam assim: cometi muitos erros, agora Deus me está castigando. Não, Deus não castiga. Para os que estão em Cristo, San Pablo diz: já não há castigo. Fuimos perdoados, fuimos libertados. Volte para Jesus e verá como Ele transforma sua vida e faz de você um verdadeiro apóstolo para passar um testemunho ao mundo inteiro. O mundo está precisando, as almas estão precisando e Deus nunca desiste de nós. Que Deus les abençoe muito e que cada um de nós sejamos realmente, igual como a samaritana, verdadeiros apóstolos que fuimos tocados por Cristo e enviados ao mundo inteiro.